Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Queridos, nós estamos neste mês dando início então a uma nova série. Estamos iniciando a nossa série Humanos como Cristo. O nosso objetivo durante este mês é olharmos para a humanidade de Cristo. Pois entendemos que o desejo de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos humanos como Cristo foi e é. Então nós vamos, durante este mês, olharmos para a humanidade de Jesus e tentarmos compreender o que significa, de fato, através de Jesus, o que é ser humano. Vamos tentar compreender o que é ser humano. Mas eu quero começar esta mensagem primeiro buscando o que a ciência define como um ser humano. Ser humano à luz da ciência. Nós sabemos que ser humano, este termo, esta palavra, ela é utilizada pelas diversas ciências, por suas diversas disciplinas, antropologia, filosofia, biologia, sociologia e outras, para caracterizar a espécie viva, evolutiva, que se difere das demais, tendo como característica maior a capacidade de pensar, a inteligência, o raciocinar. Para a ciência, de maneira geral, um ser humano, ele pertence à espécie conhecida como Homo sapiens. Homo, aí é homem, Sapiens, sábio, o homem sábio. Que, segundo a teoria da evolução, é o resultado de um processo evolutivo dos primatas, conhecidos como hominídeos. Bom, para a teoria da evolução, você veio do macaco. Ou, se você quiser voltar um pouco mais, você veio lá de uma ameba. Então você pode olhar para o outro e falar, você é uma ameba, cara. Afinal de contas, se isso tem fundamento algum, Mas preste atenção no que eu vou dizer agora. A teoria da evolução é uma teoria. A própria palavra já diz. Isto significa que não existe base científica que a torne verdadeira, que dá a ela sustentação para deixar de ser uma teoria. Contudo, a maior parte das escolas, das faculdades, universidades, do mundo acadêmico, tentam vender esta teoria como uma verdade absoluta sobre a origem do ser humano. Entretanto, recentemente, se assim podemos dizer, essa teoria ela tem sido atacada, ela tem sido contestada por diversos cientistas. E não só cientistas cristãos, mas ateus e de outras tantas ideologias e religiosidades. Durante 150 anos, a evolução darwiniana, ela foi considerada incontestável. E atualmente, então, tem sido questionada por um grupo de cientistas que acreditam que o que trouxe a vida ao ser humano não foi uma ação de processos naturais, não coordenados, não planejados,
mas acreditam sim que foi um processo de uma ação intencional. E estes cientistas que têm defendido atualmente essa tese, eles são adeptos da teoria do design inteligente, segundo a qual fomos planejados, então, por uma ação inteligente. Eu vou trazer, nessa noite, apenas 2 destes cientistas que têm defendido esta teoria, embora existam muitos outros, mas apresentar aqui apenas 2. Um deles chama Marcus Eberlin. Marcus Eberlin, ele é doutor em Química pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutor pelo Laboratório Aston de Espectrometria de Massas da Universidade Americana de Purdue, Estados Unidos. Bom, ele explica, contra essa teoria darwiniana, que os chimpanzés possuem 24 pares de cromossomos, e nós apenas 23. E que os DNAs das duas espécies são 33% diferentes, e as proteínas 80%. A fusão cromossômica que se imaginou um dia, então, reduzir os nossos cromossomos de 24 para 23, segundo ele, nunca ocorreu. O cromossomo, afirma Marcus Eberlin, é a coisa mais preservada do mundo. Ninguém mexe em um software. Nosso cromossomo Y é totalmente diferente do cromossomo Y dos chimpanzés. E ele diz o seguinte: nós somos tão parecidos com eles, em cromossomo Y, como somos com as galinhas. Quer dizer, ele quer mostrar que não existe nada em nós de igualdade com os chimpanzés. Se você ainda achava que você era um macaco, você vai perder a esperança hoje. Outro cientista, chamado Kelson Mota, ele é doutor em Fisioquímica pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é professor de Fisioquímica da Universidade Federal do Amazonas e coordenador do grupo de pesquisa em Química Teórica e Computacional da mesma universidade. Ele defende que a TDI, então ele está falando deste grupo de cientistas, é uma abordagem de cunho científico, não religioso, ainda que sua premissa básica seja a de que o funcionamento das coisas, tal como as vemos hoje, não é fruto de colisões ao acaso e de uma evolução não racional, mas de um planejamento inteligente. Entre os membros dessa comunidade científica, ele afirma, existem representantes ateus, agnósticos, católicos, batistas e de muitas outras religiões. Mas isso, segundo Kelson, é irrelevante para a fundamentação teórica da TDI. Enfim, eu poderia apresentar muitos outros cientistas que se apresentam e têm se colocado contra essa teoria da evolução, mostrando hoje cientificamente que não tem como ter ocorrido tal feito. Para alguns, e eu diria para muitos ainda, dentro desta vida acadêmica, o que diferencia o ser humano dos demais seres é a sua capacidade de raciocinar, de construir pensamentos lógicos, aliados à sua capacidade de amar e de sentir emoções. Se nós sairmos e você fizer uma pergunta simples para alguém, seja ele cientista ou não, mas o que caracteriza um ser humano? A pessoa vai dizer para você, o ser humano ele é caracterizado pela capacidade de raciocinar e de amar. Normalmente é isso que as pessoas
dizem. É, então, desta forma, a união do cérebro e do coração que caracteriza o ser humano para muitos. Mas nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito do ser humano. Então vamos falar sobre ser humano à luz da Bíblia. Nós cristãos, não temos dúvidas a respeito do que significa ser um ser humano. O Deus que nos criou, Ele afirma que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, nas palavras do próprio Deus da Bíblia, ser humano é um ser feito à sua imagem e semelhança. E nós encontramos isso em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ser humano foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Portanto, já fica claro para nós cristãos que o ser humano não é uma obra do acaso, não é uma obra da evolução. Isso significa que o ser humano foi criado com a capacidade de raciocinar, de amar, de sentir emoções, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, o seu Criador. Mas eu gostaria de dizer nessa noite que ser humano não é somente isso, possuir a capacidade de pensar, de raciocinar, ter um cérebro e ter um coração que manifesta sentimentos e emoções. Existe algo mais por trás do ser humano, do ser à imagem e semelhança de Deus. Se desejamos compreender, então, de fato, o que é ser um ser humano, nós precisamos olhar para Cristo, pois Ele foi e é o humano perfeito. Jesus é o que devemos ser como humanos. E o apóstolo Paulo nos ensina isso, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 28 e 29, e eu quero ler com vocês, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O apóstolo Paulo está afirmando à igreja de Roma e a nós, por meio desta palavra, que fomos predestinados a sermos como Jesus Cristo. Nós somos predestinados a ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, ser humano é viver a humanidade como Cristo viveu. E Paulo reafirma esta verdade na epístola que ele escreve agora à igreja de Éfeso. Capítulo 4, do verso 11 ao 13. Então, quando ele diz as seguintes palavras: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ora, o que Paulo está dizendo é que Deus deu à sua igreja alguns homens, isto é, Ele presenteou a igreja
com alguns homens que ocupam um ministério, um serviço, para ser apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Estes homens têm o fim de preparar os santos, que é a igreja, para a obra do ministério que cada um destes, então, recebeu da parte de Deus, para que o corpo, no final de tudo, seja edificado, e o corpo precisa ser edificado, segundo Paulo, ao ponto que todos alcancemos a unidade da fé, que todo o corpo alcance a unidade da fé e do conhecimento de Filho de Deus, do Filho de Deus. Então nós chegamos à maturidade. E maturidade aqui para Paulo é você chegar à medida da plenitude de Cristo. É você chegar a ser exatamente como Cristo. Então, nosso alvo de vida é viver a plenitude de Cristo. Nós temos que exercitar, crescer em nossa fé, em nosso conhecimento, para chegarmos a essa maturidade, a sermos como Cristo. Ora, isso significa pensar como Cristo, desejar como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo. Enfim, ser humano como Cristo foi e é. E talvez você esteja se perguntando como isso é possível, né? Mas antes de dizer como isso é possível, eu preciso primeiro compreender como Cristo viveu a sua humanidade, para que nós possamos então entender como é possível sermos humanos como Cristo foi e como Cristo é. Como que Cristo viveu a sua humanidade? Muitas pessoas, e acredito que talvez grande parte dos cristãos, pensam que Jesus viveu sua humanidade sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Isto é, o que eu quero dizer é que essas pessoas acreditam que pelo fato de Jesus ser o Deus que se fez carne, ele possuía ou ele levava algumas vantagens neste mundo. Ele era capaz, por exemplo, de realizar milagres que ninguém realizava. E aí as pessoas pensam que ele fazia porque ele era Deus. Ele era capaz de discernir os pensamentos. Antes que alguém abrisse a boca, ele já sabia que o fariseu estava pensando, ou que alguém estava pensando, e aí se acredita isso, ao fato, não, mas ele era Deus. Ele foi capaz de suportar a fome, enquanto estava sendo tentado por 40 dias. Foi capaz de suportar a terrível dor dos seus últimos dias, até mesmo vencer o pecado, porque a Bíblia diz que não pecou. E nós somos tendenciosos sempre a imaginar, então, que Jesus Cristo fez tudo isso que fez, milagres, venceu a dor, o sofrimento, a morte, ele fez porque ele tinha um lado divino. E não tem algo mais errado do que isso. Embora Jesus é Deus, 100% Deus, Jesus foi 100% homem, enquanto aqui viveu. Jesus viveu 100% a sua humanidade. Tudo que Jesus realizou, ele o fez sendo homem, e somente homem. Jesus se esvaziou, segundo as palavras da Bíblia e do apóstolo Paulo, completamente do ser divino para viver como homem, como eu e você. E veja, o apóstolo Paulo descreve isso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao 7, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus,
não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus viveu entre nós 100% homem. E tudo que Jesus realizou, Ele realizou como homem. E é por isso que o próprio Jesus afirmou que se credes nele, se você crer, fará obras maiores do que Ele fez. Porque tudo que Ele fez como o homem, Jesus. Ele não fez por ser Deus. Ele se esvaziou da divindade que Ele possuía. Ora, é mais ou menos lá no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, quando estavam pensando na criação, porque tudo isso aconteceu antes da criação. Eles estavam conversando, vamos criar um mundo, vamos criar um ser à nossa imagem e semelhança. E assim o fizeram, e aí projetaram um plano de salvação, caso este ser feito à imagem e semelhança, chamado humano, esse ser humano, viesse a pecar, viesse a errar, fizeram um plano de salvação, o qual o próprio Criador, e aí o Filho diz, olha, eu me transformo num deles, para ir lá e pagar o preço do erro e do pecado deles. Eu me faço igualzinho a eles. Então Jesus decide isso na eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E chega o dia que Jesus precisa vir. E está lá pronto para se tornar aquela pequena criança no ventre de Maria, feito pelo próprio Espírito Santo, e viver a humanidade. Agora Jesus vai descer lá, e aí o Pai pergunta, espera aí um pouquinho. Você precisa virar homem. Plenamente homem. Você precisa se esvaziar. Vamos retirar toda a glória que estava sobre você. Você vai descer para assumir a forma humana. Por isso o texto diz o quê? Que ele se esvaziou, tornando-se servo, tornando-se homem. Não, você não pode descer dessa forma, porque senão você vai ser um Superman lá embaixo. Você vai descer cheio de poderes? Não pode. Você tem que ser homem, para você morrer como homem, e dessa forma pagar o preço do homem. E Jesus assim fez. Se esvaziou, desceu, e tudo que aquele ele realizou como homem. Porque se fosse diferente, se não fosse Jesus 100% homem, poderia ser contestado aquilo que ele fez. Não, você não foi 100% homem. Você veio aqui e você era filho de Zeus. Você tinha força a mais, você tinha não sei o que a mais. Não, Jesus veio e foi 100% homem. Nem Satanás, nem o inferno, nem ninguém pode contestar que ali morreu o homem, pagando o preço do pecado da humanidade. E é interessante que em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim, e sendo encontrado em forma humana, agora preste atenção, sendo encontrado em forma humana, Jesus estava o quê? Em forma humana, humilhou-se. Eu fico pensando, quando eu leio esse texto, que existe duas humilhações. A primeira é que ele precisa deixar toda a glória já, E eu vou ser homem. Mas agora parece que quando a gente está lendo isso aqui, Paulo está dizendo que mesmo em forma humana, ele ainda precisou se humilhar ainda. Quer dizer, ele já se humilhou para se tornar homem, mas agora sendo homem, em forma humana, ele ainda viveu humildemente. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente como homem até a morte, e morte de cruz. Jesus humilhou-se e foi obediente. Sabe o que isso significa? Aqui estão as duas características
que faz de Jesus o humano perfeito. Essas duas palavrinhas, elas são essenciais para nós entendermos o que é de fato ser humano. Porque Jesus se esvazia, segundo o apóstolo Paulo, assume a forma humana de servo e, sendo já encontrado em forma humana, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que difere a humanidade de Jesus da humanidade do primeiro Adão no Éden é a decisão de viver rendido ao poder do Espírito de Deus em todo o tempo. Jesus abriu mão de tudo para viver submisso ao Espírito Santo de Deus, enquanto o primeiro Adão no Éden decidiu viver independente de Deus. Jesus, o segundo Adão, faz o inverso. Enquanto o primeiro Adão acreditou que poderia ser autossuficiente, autoexistente, autodeterminante, e ele encontrou morte, o segundo Adão, ele vem e vive uma vida rendida, totalmente, absolutamente nas mãos do Espírito Santo de Deus. Dessa forma ele se humilhou, se esvaziou da glória para viver na dependência agora de Deus. Porque ser humano é viver na dependência absoluta e total do Espírito Santo de Deus. E dessa forma foi obediente até a morte. E morte de cruz. Esta é a atitude a que Paulo se refere ao dizer que ele se humilhou. Jesus espontaneamente se esvaziou da sua divindade, se entregando inteiramente, então, como homem, aos cuidados do Espírito de Deus. E isso o tornou um ser humano perfeito. O nosso problema é o mesmo do primeiro Adão no Éden. Nós não vivemos a nossa humanidade 100%. Porque quanto mais nos esvaziarmos de nós mesmos, mais nós poderemos ser cheios do Espírito de Deus. Entretanto, nós somos tendenciosos a nos enchermos de nós mesmos e nos esvaziarmos do Espírito de Deus. Fazemos quase sempre isto. E por isso nós não conseguimos viver a humanidade da forma como Cristo a viveu e como Cristo a vive. Mas nós somos chamados para isto. Porque, como nós vemos, esse é o projeto de Deus. Que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Jesus é 100% humano por viver 100% sobre o controle e orientação do Espírito de Deus. O que eu quero dizer para você é que cada milagre que Jesus realizou não foi Jesus o homem, ele realizou pelo poder do Espírito Santo. Que todas as vezes que Jesus percebeu as intenções daqueles que queriam derrubá-lo, ele percebeu pelo próprio Espírito que o revelava. Tudo que Jesus fez e viveu foi pelo poder do Espírito Santo, como um humano entregue totalmente sob a direção do Espírito Santo. O que nos torna humano não é simplesmente nós termos um cérebro para pensar, e não é simplesmente ter um coração para chorar e se alegrar, para amar, mas é vivermos totalmente rendidos ao Espírito de Deus, porque esse foi o projeto de Deus lá no Éden, que Adão e Eva deveriam ter vivido, sob o cuidado, a proteção, a orientação e o ensino de Deus. Entretanto, eles decidiram ser autônomos. Nós somos chamados, eu quero dizer, a imitarmos o mesmo sentimento que teve Jesus. É assim que o apóstolo começa: tendes o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. O sentimento de se esvaziar inteiramente, viver humildemente, submisso ao Espírito de Deus, obedecendo
em tudo, confiantemente, ainda que este caminho te leve à cruz. Em sua jornada humana, vivendo sob a orientação do Espírito Santo, Jesus foi levado à tentação. Chorou a morte do amigo Lázaro. Se angustiou sobremaneira no Getsêmani. Festejou casamentos. Se alegrou com Marta e Maria em alguns momentos. Foi acolhido por amigos na última Páscoa. Se reuniram, celebraram. Teve fome, teve sede. Foi traído por um dos seus discípulos. Foi abandonado pelos amigos na cruz. Foi caluniado pelos religiosos. Foi açoitado. Cuspiram nele. Foi pregado na cruz. Em sua jornada humana, Jesus viveu tudo o que vivemos. Mas em tudo viveu submisso à orientação do Espírito de Deus. Viveu em sintonia perfeita com a vontade do Pai. E fazendo da vontade do Pai o seu propósito de vida. Viver a humanidade idealizada por Deus é viver com o cérebro, com o coração rendidos ao Espírito Santo de Deus. Ser plenamente humano só é possível quando se vive completamente ligado, conectado, submisso, rendido ao Santo Espírito de Deus. Eu quero concluir com vocês dizendo o seguinte: você que está aqui, aqueles que nos ouvem pela internet, você foi feito para ser um ser humano. Ser a imagem e semelhança de Deus, não a sombra de uma imagem. Mas você só conseguirá viver plenamente a humanidade desejada por Deus, se você se humilhar na poderosa mão de Deus e viver em obediência plena a Ele, sendo inteiramente submisso ao Espírito Santo. O Espírito de Deus, que foi prometido pelo Pai, foi enviado pelo Filho, segundo as Escrituras, diz: Ele te guiará, quando você não souber a estrada que deve escolher. Ele te conduzirá pelas mãos, quando você não conseguir ver o caminho por onde está andando. Te sustentará, quando você não tiver mais forças. Te ensinará, quando você não tiver as respostas. Te capacitará, quando você não se achar mais capaz. Ele te fará mais que vencedor e te tornará um ser humano, como Cristo foi e é. Por isso, eu desafio você hoje a se jogar sem medo, se lançar sem reservas na mão do Paracleto, do Consolador, do Auxiliador, do Ajudador, do Espírito da Verdade, o Espírito Santo de Deus. E te digo mais: se você der ouvido à voz do Espírito que te fala hoje, você fará obras maiores do que Jesus fez. Estenderá as mãos e os enfermos serão curados. Profetizará, diz o texto. Sabe o que significa isso? Você vai falar em nome de Deus. Deus vai usar a tua boca para falar em nome dEle. Terá visões. Significa que Deus te dará projetos. Ele colocará no seu coração projetos para restaurar vidas.
terá sonhos. Isso significa que Deus vai tornar você uma pessoa cheia de esperança, cheio de vida, porque quem sonha é aquele que tem vida e esperança. Se você se humilhar e obedecer ao Espírito de Deus, ninguém te segurará. Nada poderá conter a vida e o amor que fluirá de você. Nem correntes, nem prisões te impedirão de falar da glória de Deus. Os desertos da sua vida se transformarão em mananciais de águas. Os caminhos tortos se endireitarão. As estradas montanhosas se tornarão planas. A vida amarga se tornará doce. O luto dará lugar à alegria. Essas são as palavras que o próprio Jesus disse através do profeta Isaías. E quando ele está diante de Nazaré, na sinagoga, ele lê aquelas palavras e disse: o Espírito de Deus está sobre mim. Porque a vida do Espírito transbordou em Cristo. Ele foi o ser humano que foi. E você pode ser, se simplesmente se render ao Espírito Santo. E a vida dele transbordará em você, transbordará na sua casa, transbordará no local onde você colocar as plantas dos seus pés. Então somente creia, se lance nas mãos do Espírito, se esvazie inteiramente e se encha do Espírito de Deus. Feche os teus olhos. Pai amado eterno, estamos diante de Tua presença santa. Nós, Senhor, nós queremos viver como Cristo viveu. Nós queremos ser humanos como Cristo foi, totalmente rendido e dependente do Teu Espírito. Nós queremos viver, Senhor, com humildade, nos humilhando, porque sabemos que ao nos humilhar na Tua poderosa mão, no tempo certo, o Senhor nos exaltará. Nós queremos viver guiados pelo Espírito, conduzidos por Ti, Santo Espírito. E nós, nessa noite, pedimos, ajuda-nos. Ajuda-nos a compreender esta verdade, ajuda-nos a entender esta verdade, ajuda-nos a nos esvaziarmos, como Cristo se esvaziou. Para que possamos viver a humanidade que foi projetada e planejada nos céus. Seja conosco, Deus, hoje e sempre. É o que nós te pedimos, Senhor, no Teu santo nome. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.